Olá a todos do canal A UPA Enfermagem. Estamos de volta aqui para abordar sobre cálculo de gotejamento microgotas. Essa é a nossa segunda aula sobre cálculo de gotejamento microgotas. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Dando continuidade sobre o conteúdo sobre cálculo e gotejamento microgotas, nós vamos aqui para a nossa terceira questão. Quem não assistiu a nossa primeira aula sobre cálculo e gotejamento microgotas, eu vou deixar no card aqui em cima, onde você vai ter acesso à nossa primeira aula sobre cálculo de medicamento microgotas. Então vamos resolver aqui a nossa terceira questão, que vem dizendo o seguinte em seu enunciado: quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 300 ml de soro fisiológico 0,9% em 4 horas. Observe que eu identifiquei no enunciado aqui que está pedindo para nós realizarmos a infusão de uma quantidade de volume de soro fisiológico 0,9%, que é uma quantidade de 300 ml. Em microgotas essa infusão vai acontecer. Se essa infusão vai acontecer em microgotas, eu tenho que usar um equipo microgotas. Para eu realizar esse cálculo, para usar um equipo microgotas, eu tenho que usar ou utilizar a fórmula de microgotas. Assim você tem que lembrar ou relembrar sempre qual é a fórmula de microgotas. Mas eu chamo bastante atenção para 3 fatos importantes nessa questão e em todas as questões quando você realiza o cálculo de medicamento de gotejamento em microgotas. Você tem que identificar o tipo de fórmula que você vai usar, identificar o volume e o tempo de infusão. Mas sempre é importante a gente relembrar também a fórmula, tá? Para você não esquecer. Assim, o que eu fiz? Em todas as questões, eu venho sempre reforçando, relembrando assim, a fórmula do cálculo de gotejamento microgotas, que é uma relação do número de microgotas por minuto, ou seja, aquela quantidade de microgotas que vai ser infundido em apenas 1 minuto. E essa relação do número de microgotas por minuto, ela é igual ao volume dividido pelo tempo. É uma fórmula muito simples, mas você tem que relembrar, porque tem outras fórmulas também, tem a fórmula do cálculo de macrogotas, então pode vir a confundir de repente o aluno ou o profissional de saúde que está assistindo essa aula. Mas você visualizando aqui na tela, você consegue perceber aqui que é uma fórmula muito simples. Então, esta fórmula, não se esqueça, é a fórmula do cálculo de gotejamento microgotas. Então, já identifiquei o volume e o tempo, eu vou colocar aqui embaixo. O volume, que é representado pela letra V, que no caso, o volume que eu identifiquei nessa questão é a quantidade de 300 ml, e o tempo que eu identifiquei nessa questão, que é representado pela letra T, o tempo que eu identifiquei é o tempo de 4 horas. Uma vez que eu identifico essas incógnitas na fórmula, assim eu posso realizar o cálculo. Só basta eu substituir na fórmula agora, tá? Então, no caso, eu substituo na fórmula onde o volume representado aqui, que eu substituí no numerador, volume que é 300, que está aqui, ó, identificando 300, substituí aqui na fórmula. O tempo que vem no denominador, eu substituí também pelo 4, que o tempo é, no caso aqui, o valor 4. Agora é só realizar o cálculo de divisão. 300 dividido por 4. Você pode, de repente, dar uma pausa nesse vídeo, nessa videoaula. Você pode realizar o cálculo, assim você vai depois dar um play e continuar assistindo aqui a nossa videoaula. E a resposta dessa divisão de 300 dividido por 4 é 75. 75 o quê? Qual é a resposta? 75 microgotas por minuto que vai ser infundido. Ou seja, a quantidade de soro, tá, fisiológico de 300 ml, para terminar em 4 horas essa infusão, eu vou ter que graduar o equipo em 75 microgotas por minuto. Fora que se você estiver na enfermaria, você vai ter que colocar a fita de horários ali, para você controlar a infusão desse soro fisiológico. Mas se for no caso uma questão de concurso, você pega, responde aqui e vai buscar aqui a alternativa correta. Se bate com esse tipo de resposta que você terminou de calcular, tá certo? Então vamos aqui agora para a nossa quarta questão aqui sobre cálculo de gotejamento microgotas. A nossa quarta questão vem falando em seu enunciado
quantas microgotas deverão correr em 1 minuto para administrar 350 ml de soro glicosado em 5 horas. Observe que nesta questão eu identifiquei microgotas, que é o tipo de fórmula que eu vou utilizar, microgotas por minuto. Eu identifiquei também o volume, que é de 350 ml, e identifiquei também outra incógnita, que é o tempo, que é em 5 horas que vai ser infundido 350 ml. Então, repetindo aqui a fórmula para vocês, que é uma relação do número de microgotas por minuto é igual ao volume dividido pelo tempo. O volume representado aqui na fórmula é pela letra V e o tempo no denominador representado pela letra T. Aqui eu coloco embaixo os dados identificados dessa fórmula. Assim eu consigo organizar o meu cálculo. Então o volume, que é igual a 350, e também o tempo, que é representado pela letra T, é igual a 5 horas. Eu identificando essas incógnitas e ao mesmo tempo organizando no momento do cálculo vai facilitar também meu cálculo e o meu raciocínio. Agora é só substituir aqui na fórmula, tá? Eu substituo na fórmula do número de microgotas por minuto, que é igual a 350, que vem no numerador. Esse 350 saiu da onde? 350 é o volume que será infundido. E aqui no denominador eu coloco o 5, que está substituindo o tempo, que é a letra T. Agora é só realizar a divisão de 350 por 5. Você dá uma pausa no vídeo, realiza o cálculo, depois volta para o vídeo, dá um play e nós continuamos aqui a nossa videoaula. E agora, consequentemente, você já tem o resultado aí. Então, essa divisão de 350 por 5 vai dar quanto? 70. 70 o quê? 70 microgotas por minuto que será infundido em 1 minuto. Espero que eu tenha conseguido ajudar você, porque ao mesmo tempo que eu consigo aqui transmitir alguma informação, do outro lado da tela você está assistindo essa aula, você pode me dar esse feedback. Quanto que deu o resultado dessa questão que eu acabei de realizar o cálculo. E se você tem uma maneira diferente de realizar o cálculo, de uma maneira mais direta, prática, fácil, então você pode deixar seu comentário. Eu fiz dessa maneira, que é uma maneira mais didática, assim, para transmitir para vocês, para compreender a informação que eu estou passando para vocês. Porque ao mesmo tempo que eu passo informação para vocês, ao mesmo tempo no feedback de vocês, vocês passam também conhecimento para mim. Assim, eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Observe que nessa nossa segunda aula nós conseguimos passar algumas informações para vocês, como você conseguir resolver esse tipo de questão, onde você identifica o tipo de fórmula que você vai usar na questão, identifica o volume e o tempo e substitui na fórmula. O resto é só cálculo matemático. Eu espero ter conseguido contribuir com você com a informação que você veio buscar aqui em nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like, compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai ajudar no crescimento desse canal. É uma maneira fácil de contribuir com o nosso conteúdo, com o nosso trabalho e fortalecer cada vez mais. E ficamos por aqui. Até o próximo vídeo e fique com Deus.